Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Desculpe a interrupção do vídeo, mas é que meu filho de 6 anos de idade, o Rian, esteve aqui e queria falar alguma coisa comigo. Ele estava aqui rodeando a mesa aqui. Eu estou aqui na minha cozinha. Continuando, irmãos. John Darby, eu acredito, pelo desejo sincero dele de tornar as escrituras acessíveis e também ter um melhor método. E por que eu digo melhor método? Porque a doutrina teológica dispensacional, ela é literal, certo? Ela pega e diz que aquilo que é literal do texto, ela não espiritualiza e nem usa a forma alegórica para interpretar, porque alguns, eu não estou dizendo todos, mas alguns irmãos aliancistas, eles pegam alguns textos do Antigo Testamento e dizem o seguinte: onde você vê que está dizendo Israel, você diz que é a igreja. Ou seja, eles estão espiritualizando, né? Espiritualizando o texto. Mas, segundo algumas regras de interpretação, você tem que fazer algumas perguntas, né? Bom, primeiro, quem escreveu? Segundo, para quem escreveu? Por que escreveu? E qual foi a razão? Bom, isso aí já ajuda na boa interpretação. Mas o que é a teologia das dispensações? O que é dispensacionalismo? Dispensacionalismo é uma doutrina, uma teologia que divide o tempo, desde o início do mundo até a nossa era, divide o tempo em 7 dispensações. Bom, qual foi a primeira dispensação, irmão Daniel? Bom, primeiro nós precisamos dizer qual o significado da palavra dispensação. Dispensação é administração. Você, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui para entender. Você, uma suposição que eu irmão Daniel, tenha um empregado doméstico. Eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse, eu o deixaria responsável por toda a minha casa durante algum tempo. Ele seria o dispenseiro ou o encarregado, certo? E então eu daria ordens a ele naquele devido tempo e ele teria que obedecer as minhas ordens. Então a dispensação é um período de tempo onde o homem é provado. Deus dá determinado mandamento para que ele, sabendo do mandamento, ele possa responder sim ou não a Deus, positivamente, obedecendo ou não obedecendo. Qual foi a primeira dispensação? Segundo, eu tenho aqui o dicionário Wycliffe. Vou ler para os irmãos aqui, tá ok? Dispensação. A palavra dispensação, do grego oikonomia, significa mordomia, administração. Uma casa, uma economia, uma dispensação. Amém? Esse é o termo. Mas qual foi a primeira dispensação? Bom, segundo alguns, e eu também tenho aqui, para que os irmãos saibam do que eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa, tá ok? Essa é uma Bíblia de estudo. Pai do Senhor, irmão Paulo Moura, tudo bem? Tudo a benção? Graças a Deus. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo Scofield. Ela é uma Bíblia dispensacionalista. Ela foi... Bom, John Nelson Darby, tem que contar a história, né? Nós tem que entender para que assim, a gente possa compreender melhor. John Nelson Darby foi o homem responsável por estudar as dispensações. Mas quem sistematizou foi Scofield, Cyrus Scofield, que foi um pastor abençoado também por Deus. E eu vou ler aqui também um pedacinho, pelo menos o nascimento dele, alguma coisa aqui que a Bíblia fala. Essa Bíblia diz, vamos lá, a história da Bíblia, estudo Scofield. Cyrus Ingerson Scofield nasceu em 19 de agosto de 1843, na zona rural do condado de Lenawee, Michigan, sudoeste de Detroit. Ele era um pastor. E ele, conhecendo e vendo o liberalismo teológico daquela época, que já estava entrando na igreja,
a palavra de Deus já estava sendo, vamos dizer assim, o que hoje a gente entende como teologia liberal. O que é isso? Bom, e esses pastores estavam passando a mesma coisa. Era o seguinte, eles diziam naquela época que, amém, irmão, glória a Deus também pela sua vida, que a Bíblia não era a palavra de Deus, que a Bíblia continha a palavra de Deus, e que nem tudo o que estava na Bíblia era de fato ocorreu, como a Bíblia diz que é. Por exemplo, eles diziam o seguinte, os liberais da época de Scofield e de John Nelson Darby, eles diziam o seguinte, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, eles diziam que aquilo ali aconteceu, não foi literal, os homens não passaram, que aquilo foi, que talvez, né, na especulação deles, que talvez os judeus, os israelitas, passaram num tempo de seca. Fica até engraçado saber disso. Mais de 6.000 pessoas diz que eles passaram um tempo de seca, então eles conseguiram passar. Aquilo foi um mito, foi uma história inventada, segundo o que eles dizem, né? Não é o que eu não abraço esse tipo de interpretação, não. Eles dizem que não, Israel não passou no Mar Vermelho com o mar no pico, né? Com a cheia, mas ele passou na seca. Aí fica uma pergunta, né? Se Israel passou a seco, como é que o exército de Faraó morreu tudo afogado, inclusive os cavalos? Porque a Bíblia diz isso, né? Então eles queriam desacreditar alguns pastores, alguns crentes daquela época, mais os estudiosos, viu, irmão? Então eles queriam desacreditar a palavra de Deus. E por decorrência disso, homens de Deus, como esses homens, John Nelson Darby e também Scofield e muitos outros, né? Não foram só apenas esses, foram, se não me falha, até onde eu sei aqui, por mais de 10, 15, 20 homens aí que se levantaram contra esse tipo de argumento, e eles ajudaram no estudo e na compreensão das Escrituras, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, sim, e que ela precisa ser levada a sério, sim. E o que está aqui? Os milagres ocorridos foram milagres de verdade, e que a sua aplicação literal na vida de um crente, ela é benéfica, ou seja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, isso é o dispensacionalismo, isso é por breve, mas quantas são as dispensações? Bom, o dispensacionalismo clássico tem na sua linha na sua maneira de ver, ele tem 7 dispensações. 7 dispensações. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe hoje o dispensacionalismo progressivo, que é uma outra linha que já deixou alguma coisa para trás do dispensacionalismo clássico, tá ok? Bom, quais são as dispensações? Primeira, a dispensação da inocência. Que época foi essa, irmão Daniel? Foi quando Deus criou o homem. Está em Gênesis, capítulo 1, verso 1 até o 27. Até antes do homem pecar contra Deus. Deus dá um mandamento. Lembra que eu falei para nós que estamos vendo, você que está vendo aí? Lembra que eu falei que a dispensação, ela é um período de tempo onde Deus prova o homem? Como é que Deus prova o homem? No período da inocência, na dispensação da inocência, dando a ele o mandamento. Qual foi o mandamento? Não comerás da árvore, daquela que Deus proibiu do homem comer. Não, dessa aqui você não pode comer, porque do dia que você comer, você morrerá. Essa é a dispensação da inocência. Bom, quando é que Adão cometeu o erro de isso ter acontecido? Adão cometeu esse erro, eu vou ler com os irmãos aqui, em Gênesis, capítulo
3, no verso 6, você vai ver aí o contexto bíblico aqui, que a serpente já vai dar início à tentação, correto? Aí diz assim, o verso 6: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, na interpretação dispensacionalista, acaba a inocência. Por quê? Porque depois disso, a Bíblia no verso 7 diz assim: E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Ou seja, o homem não conhecia o mal. Ele não conhecia o mal. O que ocorre? Depois disso, depois que ele peca contra Deus, ele cai do seu estado de inocente e passa a conhecer o mal de fato. Aqui, segundo o dispensacionalismo, acaba a inocência e começa uma outra dispensação. Qual foi a dispensação? A dispensação da consciência. Amém? De Gênesis 3, 7 até Gênesis 5, 24, começa aí acho que vai até mais. Vai em Gênesis 8 a 14. De Gênesis 3, 7 até 8, 14, inicia-se a consciência, Gênesis 3, 7, e finda em Gênesis 8, 14, a dispensação da consciência. O que é isso? O homem era gerido pela sua consciência. Deus deu alguns mandamentos, vamos ler aqui também, Gênesis 5, 24. Diz aqui: E Enoque andou com Deus e não apareceu mais enquanto Deus para si o tomou. E aqui fala da genealogia dos homens nesse período da consciência. Vamos para Gênesis 8,14. Diz assim: E aconteceu que no ano de 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sorte de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. O que acontece? Deus pega o homem e, através de Noé, coloca ele dentro da arca. Nós conhecemos a história, e começa uma nova humanidade. Por quê? Porque aquela humanidade em Adão, que conheceu o pecado, eu sei que você sabe disso, que a partir da queda do homem, todo homem que nasceu, inclusive os filhos de Adão, já nasceram em pecado. Então Deus viu em Gênesis capítulo 6, no verso 5, diz assim, 6 de Gênesis, verso 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Bom, eu não vou entrar aqui nesse termo de arrepender-se o Senhor, porque não é arrepender-se no original, tá? A Bíblia diz, no hebraico ali, diz aborreceu-se, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende do que faz. Deus não é filho do homem para que minta, nem Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Então Deus não se arrependeu, tá certo? Mesmo porque Deus não foi pego de surpresa. Então Deus vê na humanidade pecadora, chama Noé, e dentro da arca preserva a sua família. E essa dispensação é terminada. Por quê? Porque o homem não conseguiu obedecer a Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 15,
começa a terceira dispensação. Lembra-se? Inocência, consciência e agora começa o governo humano. Bom, o governo humano inicia-se de Gênesis 8:13 e vai até Gênesis 11:32. Tá certo? Qual era o mandamento aqui da terceira dispensação? O mandamento era o seguinte: ide por toda a terra e multiplicai. Porém, apareceu um abençoado lá, de um tal de Nimrod, que decidiu fazer uma torre. Isso está em Gênesis 11:4. E o que ele pensou? Diz aqui, ó, e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ora, Deus diz a Noé: crescei e multiplicai e habitai nela. Porém, esses descendentes de Noé falharam, outra vez, desobedecendo a Deus, e acaba em Gênesis 12:1, acaba ali em Gênesis 11:32, acaba a dispensação do governo humano. O governo humano falhou, os homens não conseguiram governar a si próprio e pecaram contra Deus, porque Deus deu um mandamento a eles e eles erraram. E lembrando, inocência, consciência, governo humano. Qual é a nossa, uma, duas, três, a nossa quarta dispensação? A dispensação da promessa. Qual é a dispensação da promessa? Se inicia com Abraão, Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Deus faz a promessa a Abraão que da sua descendência ele faria uma grande nação. E essa é a dispensação da promessa. Quando é que termina, irmão Daniel? Termina em Êxodo, capítulo 19, capítulo 18. No verso 27. Então despediu Moisés o seu sogro, e o qual lhe foi a sua terra. Ou seja, nessa dispensação da promessa, Deus faz promessa a Abraão, Isaque e a Jacó, e preserva a linhagem de Israel, para fazer dela uma grande nação. Oi, meu irmão, tudo bem? Você está vendo o vídeo aí? Fica com Deus, tudo bem com você? Bom saber que você está assistindo. Esse é o meu irmão Décio Abreu. Está lá em Itapura, vendo o vídeo do mano. Então, nessa dispensação, Deus faz promessa a Abraão, Isaque e a Jacó, e preserva o seu povo, e faz dele um grande povo preso ali no Egito. Deus levanta Moisés, e quando Deus levanta Moisés, aqui em Êxodo capítulo 19, verso 8, Deus diz que vai tirar Israel de lá. E Deus tira o povo de Israel. Só que nesse inteirinho, de Gênesis capítulo 12, que fala de Abraão, Isaque e Jacó, até Êxodo capítulo 19, no capítulo 20, Deus dá você vai ler aí, se você tiver uma Bíblia, você vai ler no capítulo 20, Deus começa uma outra dispensação. Qual foi a dispensação? A dispensação da lei. E essa dispensação da lei, ela é a mais, eu acredito, mais longa. Eu acredito que sim. Ela é a mais longa de todas. Tem a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, da promessa, e começa agora em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá ao seu povo Israel a lei. E de Êxodo capítulo 20 até, você vai me perguntar, quando é que acabou a dispensação da lei? A dispensação da lei acabou no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27, no seu verso 49. Vamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Capítulo 27,
termina. É isso mesmo. A lei de Deus, a dispensação da lei, não estou dizendo que a lei acabou não, mas a dispensação da lei termina, a lei é cumprida. Em quem? Em Cristo. No Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, diz assim: Então Jesus, outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-lhe as pedras. Quando Cristo morre, os irmãos, você está vendo o vídeo, você lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 5, que todo o discurso ali do bom samaritano, graças a Deus, meu Deus abençoe o irmão Paulo. Imagina, isso é a bondade de Deus. Eu tento explicar o mais fácil possível, com a linguagem mais clara, né? Porque a Bíblia não pode ser, a Bíblia não foi feita para acadêmicos apenas, foi feita para todo mundo. Então todo mundo tem que entender a linguagem bíblica. A Bíblia, ela foi escrita na mais simples linguagem, para que todos entendam. Ela é de simples entendimento, não tem muita coisa, não precisa de muita coisa para se entender a linguagem da palavra de Deus. Mas então, Jesus morre, e você está vendo, irmão Paulo? Deus abençoe o meu irmão Paulo Moura. Que quando Cristo, no seu discurso do monte, ele diz que não veio abrogar, ou não veio acabar com a lei, mas ele veio cumprir. Jesus, com a sua morte, cumpre a lei de Deus. Então a dispensação da lei encerra e começa a época da igreja. Quando é que começa a época da igreja? Atos capítulo 2, quando reunidos ali, segundo o mandamento de Deus, segundo o mandamento de Jesus Cristo, que ele diz assim: não vos ausenteis da cidade de Jerusalém, está em Lucas 24, 49, Atos 1 e 8, você vai ver Jesus falando para aqueles irmãos, em torno de 120, tinha mais ou menos 120, um pouco mais, que eles não se assentassem, que do alto eles seriam revestidos de poder. Então ali começa, quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo, e eles recebem a plenitude do Espírito, eles começam a pregar. Ali inicia-se a igreja. E hoje nós estamos ainda, começou em Atos capítulo 2, e a igreja está hoje ainda na sua batalha, na sua luta, trabalhando para ganhar almas para Jesus. Vou dizer para os irmãos, evangelho não é para ninguém ter carro novo, evangelho não é para prosperidade, evangelho não é para adquirir casa, evangelho não é para o seu coração se sentir bem, isso aí é autoajuda, isso aí está cheio de livro. Evangelho não é psicologia. Aliás, evangelho é graça de Deus dada aos homens pecadores. Nós que estamos aqui, você que está me vendo, somos pecadores. Nós transgredimos a lei de Deus, nós adulteramos, nós pecamos contra o Senhor, nós estamos sem Cristo. Se estivermos sem Cristo na vida, nós iremos perecer. Tem alguém que já disse assim: qual é o final da vida do homem? O que é o inferno? O inferno é o final da vida de um homem sem Cristo na vida. Ou seja, se você não tem Jesus, você está fadado a perecer eternamente. Então, nós estamos na época da igreja. Hoje nós estamos na dispensação da igreja. Alguns livros do dispensacionalismo, como esse aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Vou mostrar para você que está me vendo. Esse livro aqui, ó. O plano divino através dos séculos, do pastor Lawrence Olsen, pastor da Assembleia de Deus. Ele ensinava dispensacionalismo. Aliás, vai uma crítica aqui. A Assembleia de Deus já deixou de ensinar dispensacionalismo, não se ensina mais. Então a gente está vendo um monte de gente por aí, pregando teologia da prosperidade dentro dos púlpitos da Assembleia de Deus, porque não conhece dispensacionalismo. Por exemplo, outra característica do dispensacionalismo,
e vou dar para os irmãos aqui. Eu também tenho um estudo aqui a respeito de como, veja bem, vou mostrar aqui. Manejando bem a palavra da verdade, de Cyrus Ingrus Scofield. Bom, primeiro, o que o dispensacionalismo faz? Bom, primeiro, dispensacionalismo, ele diz que Deus trata com três categorias de pessoas. Primeiro, o judeu. Segundo, o gentio. O que é o gentio? É aquele que não é judeu de nascença. Ele não é, ele é de outra nação. Por exemplo, eu sou, na maneira de olhar do judeu hoje, eu sou aqueles chamam de goi. Isso, de goi. Um gentil. Alguém que não conhece, não tem nenhum tipo de entendimento a respeito de Deus. Então, existe judeu, aquele que foi dado a lei, foi dado o culto, foi dado as alianças, aquele que foi revelado a palavra de Deus. Esse é o judeu. O dispensacionalismo fala também do gentil, aquele que não conheceu a Deus no mundo, estava perdido. Toda nação, toda e qualquer nação que não é judeu, ele é um gentil. O italiano é gentil, o alemão é um gentil, trazendo para as nossas nações que nós temos hoje. E no dispensacionalismo é judeu, gentil e a igreja de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Existe muita gente por aí falando e pregando coisa que a igreja não tem. Por exemplo, vou dizer para você, eu quero, se você tiver uma Bíblia, por favor, faça esse exercício comigo, por favor. Primeiro, lembra que eu falei para você que o dispensacionalismo, ele diz que Deus fala com três categorias de pessoas que englobam o mundo inteiro: o judeu, o gentil e a igreja de Deus. Por exemplo, eu quero ler com você Gênesis 12, capítulo 1. Deus falando com quem? Com Abraão. Tá certo? Diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Aí diz assim: porque o Senhor, isso aqui já é Deuteronômio 8, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, 8, capítulo 8, versos 7 a 9. Amém? Deuteronômio 8, 7 a 9. Diz assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueira, e romeiras, terra de oliveiras, e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Isso é promessa de Deus para Israel. Correto? Correto? Muito bem. Tem mais, tem uma outra que tem Gênesis capítulo 24, verso 34 a 35. Diz assim: então disse: eu sou o Senhor de Abraão, eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, Deus está cumprindo na vida de Abraão, de prosperidade daquela terra, porque ele seria pai de uma grande nação. E diz mais ainda, Deuteronômio capítulo 28, verso 7: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Amém? Isso são promessas específicas para o povo de Israel. Quando Deus escreveu os 5 livros iniciais, são Gênesis, são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O judeu tradicional, o ortodoxo, ele diz que são os 5 livros da lei. Aquele mais tradicional. Outros judeus estudiosos, escribas, eles aceitam 5, mais os profetas menores e maiores. Aí, se você quiser descobrir o que é isso, você vai ter que fazer um pequeno curso de teologia. Ou seja, Deus trabalha no dispensacionalismo, segundo essa corrente teológica, com 3 tipos de povos: Israel, gentil e igreja. Israel tem
na sua concepção, naquilo que Deus prometeu a ele. Bênção para a terra, para aqui, para esse lugar, para essa terra aqui. Por exemplo, eu quero dar um outro exemplo para você. Eu quero ler em Isaías. Isaías, capítulo, viu? Eu estou lendo, pegando aqui a Bíblia. Isaías, capítulo 1, verso 19. Diz assim, ó, o texto. Diz assim o texto. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiseres e obedecerdes, comereis o bem, ou algumas traduções diz o melhor dessa terra. Mas escuta aqui, irmão. Deus está falando com a igreja. Para quem foi escrito o livro de Isaías? A quem Isaías profetizou? Isaías profetizou para o povo. Eu quero ler aqui, ó, a introdução do livro de Isaías na própria Bíblia. O autor é Isaías, tema o Messias de Israel, e foi escrito em torno dos 7º e 8º séculos antes de Cristo. Ou seja, Jesus, 7 e 8 séculos antes, Jesus não tinha nem nascido. Então, está falando com um povo específico. Eu quero ler aqui, ó. Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, foi o maior dos profetas com o ministério escrito. Ele realizou seu ministério em Judá durante o reinado de 4 reis, possivelmente entre 740 e 640 a.C., em um período de cerca de 60 anos, durante o qual Samaria foi tomada e Israel foi levado cativo, aproximadamente entre 722 e 721 a.C. Judá foi invadido por Senaqueribe em 701 a.C. Bom, só a introdução para se saber para quem Isaías, desculpa a confusão, irmãos, Isaías profetizou, já tira de nós essa presunção de saber que nós vamos obedecer a Deus e vamos comer o melhor da terra. Eu tenho uma péssima notícia para você que está me vendo. Sabe quando é que nós vamos conseguir obedecer a Deus? Só quando nós somos transladados. Porque a Bíblia diz que não é pela nossa obediência que nós somos salvos, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Senhor. Então, por isso nós somos salvos. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O homem é pecador. E o dispensacionalismo ensina exatamente isso. 7 dispensações, em todas elas o homem falha. Ah, mas na época da igreja o povo agora é santo, é chamado de santo, mas continua pecando. Sabia disso? O homem não deixou de pecar na dispensação da igreja. Homens erraram. Pedro não queria pregar para os samaritanos, não queria entrar na casa de Cornélio, porque a cultura dele, judia, não lhe permitia, porque ele era judeu. Tanto é que no texto de Atos, no seu capítulo, acho que se eu não me falha a memória, no capítulo 8, ele diz assim: você sabe que não é permitido a um judeu entrar na casa de um gentio e comer com ele. Então ele ainda assim, batizado com o Espírito Santo, ainda ele guardava ainda um resquício de quê? De preconceito. Sabia? Aquilo era um preconceito. A nós não é permitido, parece alguns crentes de hoje, é permitido comer com fulano de tal, eu não posso ir em tal lugar. Não estou dizendo que tem lugar, evidentemente que existem lugares que um cristão não pode ir, faz bem não ir, mas havia preconceito, pecou, porque Deus mostrou para ele: não fala você que é imundo, não faça você aquilo que é imundo, aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, Jesus purificou todo homem, mas o crente Pedro ainda tinha na sua mentalidade a sua cultura de não aceitar o gentio. E só foi aceito porque quando Pedro termina o sermão, Jesus vem e batiza Cornélio com o Espírito Santo. Eu acredito que nem só foi Cornélio, mas foi
todos da sua casa ali, eles receberam o evangelho de Cristo. Graças a Deus por isso. Precisou Deus tomar Paulo, o perseguidor, que tinha uma cabeça totalmente diferente, cheio do Espírito Santo. Quem começa a pregar o evangelho para os gentios? Evidentemente que já havia outros irmãos que estavam pregando. Filipe era um diácono que saiu para pregar para Samaria, que não se importando com a divisão que eles tinham entre judeu e samaritano, ele vai pregar o evangelho e ganha almas ali. E Pedro e João, quando viram que a graça de Deus tinha sido abundante ali, vai lá ver o que estava acontecendo, e eles vêm e dizem, realmente Deus aceitou os samaritanos, glória a Deus por isso, mas pecaram. Por exemplo, Paulo, um homem santo de Deus, e eu até sou contra, viu, irmãos? Tem algumas bíblias aí que não tem mais aquele São Paulo, São Pedro. Irmão, você não pode ter essas coisas porque você é catolicismo. Não, aqueles homens foram santos mesmos. Porque se aqueles homens não foram, desculpa, nossa igreja está perdida. Porque aqueles homens que fizeram o que fizeram, com tão pouco número de pessoas, eles chegaram até, a Bíblia dá um testemunho que diz assim, esses homens têm perturbado o mundo com essa doutrina. Chamaram Paulo de causador de tumulto, que o texto diz lá que ele estava alvoroçando o mundo com o evangelho. Se aqueles homens, cheios do Espírito Santo, eles não podem ser chamados de santo. Eu tenho uma Bíblia antiga minha aqui, que chama São Paulo, chama assim, Santo Evangelho segundo São Mateus, porque ele foi um homem santo. Por exemplo, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, tiraram isso das Bíblias, tá? Pois é, eu não sei porquê, mas tudo bem, vamos entrar nesse mérito agora. Mas Paulo também errou. Paulo brigou com Barnabé, o seu companheiro de missões. Houve uma discussão tal, e diz o texto que eles não se entenderam por causa de Marcos, que tinham deixado ele para trás. Ele disse assim, eu não quero levar esse camarada, que esse camarada ele nos abandonou e agora ele não vai levar. Mais tarde, depois, Paulo cai em si e chama Marcos e diz que me traz em Marcos, João Marcos ele chama, João Marcos, que ele é meio útil no ministério. Graças a Deus que ele reconheceu aquilo que ele tinha feito, mas causou um problema muito sério entre ele e Barnabé. Tanto é que eles ficaram, eles se apartaram, cada um foi para o lado. E a última dispensação, que é aquela que ainda virá, é a dispensação do milênio, tá certo? Onde começa essa dispensação, meu irmão? Provavelmente Apocalipse capítulo 19 fala do milênio, quando, nessa época nossa, Jesus vem buscar a sua igreja e arrebatá-la. Haverá um período de tempo em que haverá a grande tribulação, tá certo? Eu creio que a igreja não passará por essa grande tribulação, mas ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Aí, depois, no meio dessa grande tribulação, provavelmente, segundo alguns teólogos, estudiosos, no meio dela, essa tribulação, na teologia dispensacionalista, são 7 anos de tribulação. Porém, no meio dela, em 3 anos e meio, segundo Daniel, capítulo 9, do verso, acho que 10 em diante, ele fala que nessa metade da tribulação, Cristo vem para lutar. Ele vem para reinar e mostrar para esse povo da terra, como é que reina, como é que se faz justiça social, como é que se não deixa ninguém com fome, como é que o homem pode ter saúde plena, como é que as pessoas vão poder gozar bem a vida. E quando eu falo gozar bem a vida, é viver diante do reinado de Cristo. Cristo saberá como reinar melhor do que a gente imagina, porque quando Deus toma conta de alguma coisa, ou toma conta de alguma pessoa, ele faz tudo perfeito. Então Cristo reinará e vai mostrar como é que se reina nesse mundo. E esse mundo haverá um tempo de paz, e talvez, isso é literal, a gente crê que é literal, um período de 1000 anos, literal, e Cristo vai reinar. Terminando esses 1000 anos, haverá aí provavelmente a guerra do Armagedon,
que encerrará esses mil anos e haverá a rebelião final, onde Cristo vai acabar primeiro com o falso profeta, depois com o próprio Satanás e também com a besta, né, que subiu da terra. Então ele vai lançar todos eles para o lago de enxofre no inferno. Ou seja, Jesus vai acabar com todas essas coisas, e a Bíblia diz que aonde nós estaremos não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Tudo lá é bênção de Deus. Lá nós estaremos com Cristo eternamente. Glória a Deus e aleluia por isso. É isso que eu creio, meu irmão. Se você, até a nossa irmã Silene também está assistindo. Pai do Senhor Silene, tudo bem? Se você está me ouvindo bem aí, manda mais um acenar aí, que eu vou acenar para você, tá bom? Se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade aí, tá bom? Eu creio nisso, tá bom? Se você, o Marcelo também, Pai do Senhor querido, tudo bem? Marcelo é meu genro, casado com a minha filha mais velha, tá? Também tá assistindo o vídeo aí, glória a Deus também. Se você, pode curtir, fica à vontade. Se você se interessar pelo aquilo que eu estou dizendo aqui, dispensacionalismo, se você tiver curiosidade a respeito, se você quiser conhecer do que se trata mais, vai lá no Google, coloca assim, dispensacionalismo, o que é? Ou qual é a doutrina dispensacionalista? Tem livros escritos, já mostrei alguma coisa aqui. Aqui, ó. Esse é um livro do missionário Laurence Olsen, que fala das dispensações, que explica melhor, tá aqui, ó. Laurence Olsen, pastor da Assembleia de Deus, grande homem de Deus, homem que conhecia a fundo a teologia, um santo homem do Senhor, e que ajudou aí a Assembleia de Deus na divulgação de boa doutrina, tá certo? Se você quiser, se você puder também, se você quiser se aprofundar, vai te dar um bom respaldo bíblico. Está aqui a Bíblia de Estudo Scofield. Compre e adquire. Aliás, eu vou dizer para você que está me assistindo, se você se interessar, ela usa o texto, tá certo? Vou mostrar para você. Ela não usa a Almeida atualizada, não. Ela não usa a Almeida corrigida, não. Ela usa, aqui ó, a Almeida corrigida fiel, a ACF, que é o texto bíblico mais fiel às Escrituras, amém? Mais fiel às Escrituras. Por quê? Porque os tradutores, e essa aqui é a tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana, que também é o texto usado, vou dizer para os irmãos aqui, o texto usado também no Novo Testamento dos Gideões Missionários, grande grupo de irmãos, também usa a ACF. Alguns usam a ACF, outros usam também o texto João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, vou colocar mais aqui. Texto revisado. Pai do Senhor, irmão Valdir Barcelos, tudo bem? Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo na bênção? Glória a Deus. Bom saber que o senhor está aí. Eu já fui o seu aluno, hein? Fui o seu aluno na comunidade aqui em Guaianazes. O senhor me deu aula. Pai do Senhor Jesus. Estou falando um pouquinho aqui de dispensacionalismo. Eu sei que o senhor é assembleiano, o senhor sabe o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então, se vocês quiserem, a respeito da teologia dispensacionalista, é melhor que tem. Explica muito bem, tem um aparato teológico muito bom e melhor, tá? Essa Bíblia, ela é ortodoxa na doutrina. Bom, o que quer dizer isso, irmão Daniel?
é que ela não abraça doutrinas estranhas à Bíblia, tá certo? Ela abraça a ortodoxia teológica, ela abraça as principais doutrinas. Eu vou ler para vocês. Quer ver? Aqui, as principais doutrinas. Essas são as doutrinas que glória a Deus, o senhor se lembrou de mim? Glória a Deus. Aqui na igreja do pastor, gente, igreja do pastor, perto da estação nova de trem. O senhor era meu professor de teologia. O senhor me deu muita aula lá. Eu quero falar aqui a respeito da linha de doutrina que esses irmãos que sistematizaram aqui a Bíblia de estudo e também a teologia dispensacionalista. Olha aqui a nota de rodapé e da introdução, diz assim: a Bíblia de estudo Scofield une uma excelente versão das Escrituras, que é aquilo que eu estou dizendo para os irmãos, a ACF, ao popular método de estudo da Bíblia inicialmente apresentado por Scofield. Notas nesse método de estudo, a Bíblia continua com as mesmas doutrinas sustentadas por Dr. Scofield. Elas incluem, primeiro, lembra-se disso, e hoje... Não, irmão, pastor Valmir, é aqui na comunidade Nova Geração em Cristo. Nova geração em Cristo. Isso, Nova Geração em Cristo, do pastor... Senhor, esqueci o nome do pastor agora, não vou lembrar. Mas quais são as doutrinas que Scofield e esses irmãos da teologia dispensacionalista eles abraçaram enquanto elaboraram essa Bíblia? Primeiro, inspiração verbal e plenária das Escrituras, certo? Segundo, inerrância das Escrituras. A Bíblia, nos seus escritos originais, ela é inerrante, não há erros, tá certo? Segundo, a existência de um só Deus, subsistente em Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, o nascimento virginal e a divindade de Cristo. Cristo é Deus como Pai, como Filho, como Pai, como Espírito Santo é Deus. Segundo, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição física e a sua ascensão, e a sua eminente volta para buscar a sua noiva, a igreja, e lógico também o seu regresso visível e pré-milenar, milenar, ou seja, antes do milênio, à terra, e a bem-aventurança eterna dos remidos e o castigo eterno dos perdidos. Essas são as notas essa é a nota de doutrinária que essa Bíblia defende. Ela defende a inerrância bíblica, ela defende a Trindade, ela defende que Jesus vai voltar antes do milênio, e ela defende o nascimento virginal de Cristo, a sua vida, a sua ressurreição. Ou seja, ela é ortodoxa na sua linha teológica. E eu acredito que todo bom cristão precisa conhecer as doutrinas, a boa doutrina da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, Pai do seu irmão Valdir, Deus abençoe. Eu vou concluir por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Glória a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe. Eu concluo por aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um. E deixa seu joinha aí pra mim, tá bom? Fica com Deus. Se gostou, manda um recado. Se qualquer dúvida, amém? Pastor Valmir, eu tenho uma outra notícia. Acho que o senhor deve conhecer o pastor que dá aula no curso da IBETEL, lá na faculdade. Eu sei que o senhor dá aula lá. E nós estávamos conversando, talvez eu vou entrar em contato com ele para a gente começar a dar aula de teologia lá. Eu também me formei em teologia pela graça de Deus. Paz do Senhor a todos e fiquem com Deus, em nome de Jesus.